Boa noite a todos. Esse tema, o orgulho e a humildade, foi sugestão de uma pessoa que frequenta regularmente aqui as nossas reuniões doutrinárias. E de imediato, quando a gente busca nas obras básicas da codificação espírita a orientação para as nossas reflexões filosóficas, encontraremos exatamente na questão 784 de O Livro dos Espíritos a pergunta lançada por Allan Kardec aos espíritos superiores: qual é o maior obstáculo ao progresso? A resposta: o orgulho e a humildade. O orgulho, na realidade, é um momento de imaturidade do ser em evolução. Imaturidade essa marcada pelo pouco tempo de vida, considerando que o tempo para se contar de vida de um espírito é a eternidade. Então, milhões de anos ainda podem representar apenas poucos dias de experiência vivencial. No nosso grau de evolução, em que nos encontramos nesse momento, aqui neste planeta, de provas e expiações, considerado ainda um planeta dedicado às primeiras reencarnações, logo após a fase do mundo primitivo, nesta condição ainda estamos muito mais próximos da nossa origem do que da meta, que é a perfeição possível. Sendo assim, nós somos considerados crianças espirituais. E o orgulho é uma marca desta imaturidade, desta infantilidade. É o momento em que cada um se exalta exageradamente em sua personalidade, gerando logo em seguida aquela deformidade que é considerada a pior chaga moral da humanidade, que é justamente o egoísmo, que é o egocentrismo. É quando a pessoa quer que o mundo inteiro gire em torno de si. É isto, o orgulho, e a consequência imediata é o egoísmo. Daí a resposta dada pelos espíritos a Allan Kardec à pergunta categórica: qual era o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. E em várias partes das obras da codificação, o orgulho e o egoísmo são citados como os problemas imediatos a serem vencidos dentro dessa marcha evolutiva na qual todos nós estamos imersos. Nós vamos encontrar, inclusive, já no final do Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas, e a pergunta 913 fala exclusivamente do egoísmo, que seria essa ramificação de uma personalidade exaltada pelo orgulho. E muitas vezes o orgulho e o egoísmo são colocados no mesmo plano, como se um levasse ao outro e vice-versa. E ali também se analisa que a instalação do egoísmo de uma forma viciosa, habitual, faz com que também outras deformidades morais surjam, como o ciúme, a inveja, a ambição, a cupidez e assim por diante. As questões seguintes vão fechar este livro extraordinário, o maior tratado de filosofia de todos os tempos, o Livro dos Espíritos, colocando-nos diante da resolução desta dificuldade, deste obstáculo. Porque ali também, lógico que se perguntou, se esse é o maior problema da humanidade, se esta é a maior chaga, responsável inclusive por todas as misérias sociais, e principalmente pela falta de felicidade do ser humano. Lógico que se perguntou, e aí? O que é que nós devemos ou podemos fazer para superar este mal? Como já falamos aqui,
a atitude egoísta se tornou viciosa. Ao longo de várias encarnações, nós estamos alimentando o nosso orgulho com o egocentrismo. Então não é tão simples assim. Não é num passe de mágica que se vai conseguir resolver um vício desse porte. Assim como todos os vícios, eles requerem muito esforço da parte daquele que já se percebe doente e faz um empreendimento para tentar se libertar daquele mal. E isso não é coisa fácil. O alcoolismo, o tabagismo, a drogadição de um modo geral, estão aí nos mostrando as grandes dificuldades de quem envereda por essas viciações, encontra para conseguir sair-se deste processo escravizador. Em relação aos vícios morais, as coisas não são mais fáceis. Ao contrário, a pessoa que se permite atitudes ciumentas, que alimenta invejas, que age pela ambição ao longo de várias existências, não vai conseguir de uma noite para o dia resolver a questão. Mas é justamente aí que entra a doutrina espírita, fazendo-nos esclarecimentos profundos, objetivos, diretos, que falam de forma frontal à nossa inteligência, para fazer com que a gente compreenda o que se passa com a existência, o que se passa com a nossa vida, e a partir desta compreensão, nós vamos elaborar posturas que vão nos retirando pouco a pouco destas atitudes viciosas. Allan Kardec comenta na questão 917, que está tratando já do egoísmo como uma doença, uma chaga que se desenvolveu a partir da exaltação da personalidade, e ele comenta assim, que todos nós naturalmente queremos a felicidade. Isso é natural do ser humano. Nós fomos criados para isso. Objetivamente, Deus nos deu a vida para que sejamos felizes. E quando a gente permite que o vício do orgulho, do egoísmo e os outros correlatos façam parte da nossa vida, naturalmente nós vamos implantando um quadro de sofrimento íntimo, que nos gera uma insegurança até mesmo para viver. Começamos a ter medo, ter receio até de viver, porque a gente não está conseguindo a felicidade. E essa incapacidade momentânea de construir a felicidade íntima gera insegurança e gera sofrimento. E aí se conclui que é justamente a partir de inúmeras existências, insistindo em atitudes orgulhosas e cada vez mais distantes da felicidade e cada vez mais aflitos intimamente, há de chegar um momento em que a gente vai se sentir saturado e vai se sentir no fundo do poço do vazio existencial e vai tentar buscar uma solução. Alguns, quando chegam no estertorar desta aflição íntima, pensam que vão resolver isso através do autocídio, tentando aniquilar a vida física, o que é um grande engano. Só faz piorar mais ainda uma aflição que já não era tão simples assim. E mesmo isso é permitido. A liberdade que Deus concede a todos nós nos dá também essa possibilidade. E assim vamos nos afundando mais ainda na aflição íntima, na distância para a felicidade, que se anseia e não se consegue. Até que chega num ponto que, como as instituições que lidam com as viciações costumam dizer, que é o chamado fundo do poço. Aí no caso seria o fundo do poço moral, uma decadência moral extrema, onde a criatura se vê diante de uma situação: ou eu luto para ser feliz, ou eu não vou suportar muito tempo
essa situação afetiva. Quando se fala filosoficamente, inclusive, na situação do inferno, que seria um grau de sofrimento muito grande, é esse fundo do poço existencial. É quando o orgulho chegou num ponto tal que a pessoa se sente tão mal, tão insatisfeita, tão infeliz, que ela pensa que nunca mais vai voltar a sentir o prazer de viver. E a partir daí, vão se buscando alternativas. Uns vão para as drogas, de modo geral, é o mais comum. Outros para os transtornos obsessivos compulsivos, naquela condição de consumidores contumazes, na condição de sexólatras. E assim são várias as tentativas de apagar aquele vazio que está na alma. E tudo isso vai acumulando frustrações e decepções, até que, como orienta Kardec, o sofrimento chega num grau tamanho que a pessoa resolve: olha, eu vou buscar uma orientação. E é exatamente nessa hora que o que Jesus ensinou e a forma como a doutrina espírita nos traz de volta a pureza das lições de Jesus começam a fazer sentido. E é aí que o Espiritismo cumpre o seu papel de consolador prometido. Quando a gente busca este material para entender todas estas questões, a gente vê uma grande luz no fim do túnel. A gente percebe que tem uma saída, sim. E aí nós vamos começar a trilhar um novo caminho, que é exatamente o caminho do oposto do orgulho, que é o caminho da humildade. Vamos até dizer o seguinte: o tamanho da nossa dor é o tamanho do nosso orgulho. Quanto mais orgulhosos, mais dores íntimas vamos sofrer. E o que Jesus fez foi justamente nos trazer, Ele como médico das almas, o antídoto, a solução definitiva para se aniquilar esta grande chaga responsável por todas as misérias morais e até mesmo por todas as misérias sociais existentes no mundo. A humildade, então, passa a fazer sentido. Quando vai se encerrando esse extraordinário livro, o Livro dos Espíritos, entra a questão 918, a penúltima, com um título: Caracteres do Homem de Bem. Aí já é a solução. Já é aquele momento em que a pessoa percebeu que só tem um jeito para ela ser feliz: ela tem que praticar a caridade. E aí já se esclareceu que a caridade colocada por Jesus é a caridade plena, é a benevolência para com todos, é a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, a característica de um homem de bem que vai tentar construir a virtude da humildade pela prática da caridade vai ser justamente tentar praticar o bem em todas as esferas, com aquela benevolência para com todos, sem distinção, sem discriminação, desenvolvendo o verdadeiro alterismo, que seria essa capacitação de se esforçar ao máximo para compreender o outro e fazer o bem que estiver ao seu alcance, não importando quem seja. Surgiu a oportunidade de ser útil, não perca a oportunidade. Não deixe para amanhã o bem que você pode fazer agora, a qualquer momento, a qualquer instante, sem perguntar quem você vai ajudar e sem perguntar até quando você vai fazer esse exercício. Então vamos fazer assim como a inspiração de Jesus, instantânea do Natal, faz com que a gente se permita esse exercício de caridade, esse sentido de espirituosidade que o Natal nos inspira, aconteça apenas agora, nas proximidades dos festejos natalinos.
em que o aniversariante nos inspira a prática do bem. Aí de uma hora para outra, em dezembro, todo mundo quer fazer alguma coisa. Pois bem, é exatamente isso. Esse mesmo espírito natalino que nos faz pessoas mais sensíveis para praticarmos o bem, para sermos mais indulgentes, para perdoarmos. Tem pessoas que só conseguem perdoar alguém quando aproxima-se do Natal, pela inspiração que se tem em função do grande aniversariante que é lembrado nesse período. Mas o que se recomenda é que esse espírito do Natal se estenda por todos os meses do ano, todos os anos da vida. Já que a gente já sentiu essa inspiração, esse ímpeto, essa intuição para fazermos alguma coisa de boa, para ter esse espírito do Natal. O que é o espírito do Natal? É a felicidade, é a alegria de servir, de ver alguém que estava sofrendo sorrir, porque houve uma intervenção nossa para que aquela pessoa diminuísse a sua dificuldade, seja uma ausência de alguma coisa material, ou mesmo alguma coisa no campo afetivo. É exatamente isso, que esse sentido do espírito do Natal seja percebido de forma inteligente e não façamos isso apenas agora. Que continuemos a buscar esse espírito todos os dias do ano. E dessa forma, aí sim, nós vamos destruir a cristalização mental do vício do orgulho. Por quê? À medida em que a gente vai agindo com uma mesma atitude, por isso que se torna um hábito vicioso, o cérebro começa a amalgamar, começa a endurecer, a cristalizar, a materializar aquele pensamento, aquela atitude, aquela ação orgulhosa. E com o passar do tempo, a gente vai ter dificuldade, inclusive, de destruir este processamento de materialização. Daí a dificuldade, mesmo você entendendo tudo isso, não consegue se libertar, porque tem algo a ser feito. Tem uma verdadeira cirurgia de extirpação a ser feita para a retirada do câncer do orgulho, que se instalou no cérebro, pela repetição das atitudes ao longo de várias encarnações. Inclusive isso, graças ao avanço da ciência, já é percebido pelos equipamentos dos neurocientistas atuais. Eles já percebem isso, que as nossas ações, ou boas ou ruins, elas vão massificando, vão cristalizando, vão petrificando em partes do nosso cérebro. Aí nós vamos ter que fazer todo um trabalho cirúrgico de tentar sermos benevolentes, indulgentes e aplicarmos o perdão, e assim, com esse cinzel de caridade, vamos retirando pouco a pouco essa cristalização mental viciosa do orgulho, que precisará ser extirpada dessa natureza, dessa forma. Então, ao que se percebe, é um grande trabalho a ser feito. E todos nós somos convidados a isso. E assim, é lógico, a solução foi dada. Nós do Espiritismo já sabemos o que é que temos que fazer. É sermos humildes. Mas humildes de fato, não humildes na aparência. Tem pessoas que pensam que ser humilde é você andar sujo, mal vestido. Isso não é humildade, isso é indolência, preguiça. É ser madraço. Está muito longe. A humildade a que se refere aqui é a humildade no sentimento. É você realmente olhar para todo mundo, seja quem for a pessoa. Pode ser o mais vil dos bandidos, ou o mais nobre dos homens. E você vai olhar para ambos e dizer, são meus irmãos. Eu não vou discriminar, eu não vou chamar de meu irmão apenas aquele que é aplaudido, reconhecido pelos seus valores morais ou intelectuais. Eu também vou sentir que aquele homem cheio de sinais da ignorância, da brutalidade, do primitivismo, ele também é tão irmão quanto. Aí é benevolência para todos. Aí, se nós conseguirmos, nesse mesmo ritmo, aplicar o princípio da indulgência. A indulgência, nessa mesma questão
918, ela é tratada nos fazendo lembrar aquele episódio marcante que Jesus viveu, quando ele encerrou um processo de condenação à mulher adúltera, dizendo assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, uma das características do homem de bem, alguém que está procurando ser humilde, é esta: não vai condenar, porque vai sempre se lembrar, aquele mal que o outro está praticando, eu também pratico, ou já pratiquei. Então, não tem porquê imprimir um processo condenatório, se colocando em si mesmo a toga de juiz, para condenar, para julgar. Lembrando, inclusive, que se todos nós temos equívocos a serem reparados, e no campo do orgulho todos nós somos almas gêmeas, vamos usar uma linguagem bem popular, somos farinha do mesmo saco. Então nós não podemos condenar ninguém que esteja agindo sob o influxo do orgulho e do egoísmo, com a inveja, com o ciúme, com a ambição, porque nós temos todas essas características. E não devemos camuflar com a falsa aparência da humildade. Jesus alertou muito sobre isso. Aquelas pessoas que são limpas por fora e podres por dentro, que dissimulam gestos de bondade, frases de efeito, pré-fabricadas para impressionar, para enganar melhor. Seriam as ovelhas em pele de cordeiro. Seria isso? Não. Como seria então? Seriam os lobos em pele de cordeiro. E nós, quando queremos, a gente usa essa estratégia com muita frequência. A hipocrisia, por exemplo, é isso. É a pessoa que, na verdade, é um lobo voraz, que se transforma num cordeirinho manso. E muitas vezes, daquele que da sua boca faz gotejar mel, a intenção real é derramar fel. Oh, querido, oh, minha querida, hoje em dia, quando alguém me chama de querido demais, eu já fico de orelha em pé. E me lembro do que Jesus falava: cuidado, sede mansos como as pombas, mas vivos como as serpentes. Somente os lobos caem nas armadilhas dos lobos. E Allan Kardec, ele transportou para o capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo a continuação da lição deixada por Jesus para se combater o orgulho. E esse capítulo tem como título: Bem-aventurados os pobres de espírito. E todo mundo que faz parte dos trabalhos desta casa, dos trabalhos práticos de preparação para atuarem como médiuns, todos já leram e refletiram este capítulo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E é ali que Jesus fala, por exemplo, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. E é ali também que se transcreve um trecho do Evangelho de Mateus, quando os apóstolos, assim, conversando com Jesus, perguntaram-lhe: Senhor, como é que é uma pessoa para viver no céu? Porque eles já haviam sido ensinados por Jesus que nós vamos chegar à perfeição, vamos viver no mundo puro, no mundo celestial, que é a meta da evolução, sair do mundo primitivo para o mundo celestial. E aí eles perguntaram como é que seria a curiosidade natural. Aqui mesmo no Espiritismo a gente fica com essa curiosidade: como é que deve ser a vida daqueles espíritos puros, que são totalmente humildes,
Como é que deve ser a alegria, a felicidade dessas almas que alcançaram esse grau de evolução? E eles perguntaram a Jesus como é que é. Jesus pegou um menino que ia passando e falou: olha aqui, ó, está vendo esse menino? Botou no meio deles. O reino dos céus é assim, é para aqueles que forem como esse menino. É claro que nós sabemos que o espírito de uma criança é um espírito que já viveu várias encarnações. E ele tem suas deformidades, sem dúvida alguma. Mas enquanto se está no período da infância física, passamos essa ideia de candura, de inocência, de verdade. Então Jesus buscou um quadro vivo, mais fácil de nós entendermos como seria a vida de um espírito puro. É uma vida de uma pessoa que não tem maldade nenhuma no coração. Não tem prevenção contra ninguém. Não maldiz coisa alguma, nem pessoa alguma. Está ali. Simples, natural, espontâneo, confiante, absolutamente confiante. Se entrega de cabeça, porque confia. É assim. O quadro mais próximo de como vivem os espíritos nos mundos celestiais. São assim porque já conquistaram a humildade. E ainda ali, entre outras coisas, Jesus fala: olha, aquele que quiser ser o maior no mundo espiritual, seja escravo dos homens. Ou seja, sirva mais. Porque eu próprio, que sou o Filho do Homem, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. E é aí que Nélio Lúcio, no livro Ideias e Ilustrações, nos traz uma reflexão sobre a humildade. O título é exatamente esse, a humildade. E ele fala de uma fábula. Essa mensagem veio através do médium Chico Xavier, em que um estábulo, um cavalo húngaro, debochava de um burro que estava ali entre eles, um burro de carga, todo assanhado, descabelado, todo troncho, todo torto, e debochava do burrinho. O burrinho também não se importava. Ele, um cavalo húngaro, em que o rei, que era o estábulo do castelo de um grande rei, e ele não, ele era o preferido do rei na hora das diversões, das caçadas. Um outro cavalo, também puro sangue, juntou-se aos demais para debochar o pobre burrinho. E mostrava, exibia aqueles dias gloriosos em que ele era mostrado para toda a corte pelo seu porte, e as princesas, os nobres, faziam questão de alisar-lhe a pele, e todos admiravam. Até um jumento espanhol que estava lá também debochou do burro, dizendo: esse burro é um burro mesmo, porque eu não sou assim. Eu, quando não quero fazer uma coisa, eu não faço, eu empaco e não tem que me tirar. E esse burro não aceita tudo. Até que um movimento se fez, o servidor da estrebaria aproximava-se e o rei também. O rei estava aflito, ele tinha que fazer uma viagem de emergência, estava precisando selecionar os animais, mas ele estava muito preocupado com o seu filho ainda muito pequeno. Qual animal poderia carregar o seu filho em segurança? Aí logo o jumento espanhol se apresentou e galanteou perante o rei, o cavalo húngaro e o grande corcel também. E ali o burro não foi mostrado. Mas o rei disse: não quero esse cavalo para exibição, não quero. Aquele lá só para caça, não. Esse jumento também, cheio de teimosia, não quero. Eu quero aquele burro. É ele que vai carregar o meu filho. E isso me fez lembrar de Jesus. O único animal que ele montou foi um jumentinho.
Eu até cobrei do pessoal da evangelização aqui, para a gente fazer uma homenagem ao burrinho, ao jumentinho. As musiquinhas, Luiz Gonzaga mesmo gravou uma música homenageando esses bichinhos. De qualquer forma, nessa fábula, o que está se tentando dizer é que nós precisamos ser humildes, sermos burros de cargas. E às vezes lamentamos, aqui mesmo, nos nossos trabalhos, porque o Espiritismo é uma seara prática para se tentar praticar essa caridade. E aí a gente faz um serviço, outro que ali, aí já exalta, ou reclama, estão aproveitando de mim, estão me fazendo de besta. A lição do mestre para desenvolver a humildade não é isso. Não é escolher trabalho, é o que eu vou fazer, o que? E assim por diante. Então, nota-se o quanto que nós somos muito vaidosos. Estamos parecendo o jumento espanhol, o cavalo húngaro, ou aquele corcel extraordinário. A exaltação da personalidade, a busca de elogios. Ah, críticas? Não, críticas eu não aceito. Por que não? Por que não? Por que não a conversa franca? Nós temos nos cobrado a nossa inabilidade para sermos sinceros. A gente não pode ser sincero, porque o outro não vai aceitar o que nós temos a dizer, o que a gente pensa realmente dela. Aí a gente fica naqueles sorrisinhos marotos, dissimulados, para conviver, adiando o encontro com a verdade. E assim nós nunca seremos amigos de verdade. E a gente não pode confiar no outro, nem o outro pode confiar em nós. Vejam que para resolver essa questão é preciso um trabalho de fôlego individual. Porque na questão 919, no fechamento do Livro dos Espíritos, ali se coloca como tema de reflexão o conhecimento de si mesmo. Porque uma das coisas que o orgulho nos prejudica, entre tantas outras, é a incapacidade que nós temos de enxergar quem nós realmente somos. O orgulho, inclusive, ele nos engana tanto que faz a gente olhar para o espelho e pensar: você é o melhor, cara. Ninguém te bate, ninguém é igual a você. Aí a gente vai lá, disputa com a mulher, disputa com o marido, disputa com o vizinho, disputa com todo mundo porque a gente se acha o melhor. É o orgulho. O orgulho nos deixa verdadeiros cegos da alma. A gente não enxerga quem a gente é. A gente vê o defeito de todo mundo, a humanidade inteira, assim, num lance, um segundo, e não consegue enxergar um cisquinho de deformidade que a gente tem. Por isso que ele precisa ser combatido, precisa ser quebrado. E ali, os Espíritos pedem que a gente faça esse trabalho também de conhecimento de si mesmo. Que a gente possa se olhar no espelho e se perguntar: quem sou eu realmente? Se eu visse as pessoas agindo do jeito que eu estou agindo, pensando o que eu penso, o que é que eu acharia dela? E muitas vezes Deus coloca pessoas que se consideram nossas adversárias, nossas inimigas, e mesmo que a gente não queira, vai lá e fala: você é isso. A gente faz aquilo absurdo, mas são instrumentos necessários para fazer nos retirar da ilusão que o orgulho nos implanta, adiando assim o nosso encontro com a felicidade. Mas por que tudo isso? Para a gente ser feliz, é só para isso. Nós temos a missão de fazer a nossa felicidade, de construir a nossa alegria de viver. É tarefa que todos nós não poderemos adiar. Por isso que a gente quer ser feliz o dia inteiro, de uma forma ou de outra. Mas a felicidade só virá, de fato, aquela felicidade que Jesus disse que ladrão nenhum pode roubar, que a traça não vai corroer, nem a ferrugem, se constrói através da humildade. Somente os humildes sabem realmente o sentido completo da palavra felicidade. Numa casa espírita, um rapaz que fazia o trabalho de porteiro fazia parte também do trabalho mediúnico da casa. E um dia, ali na sessão mediúnica,
manifestou um espírito através de um médium, cobrando dele algumas atitudes, chamando-o de orgulhoso, naquela tal encarnação passada, em que ele era duque, fazia parte da nobreza e menosprezava as pessoas. Era um espírito que ainda guardava rancores e um sentimento de vingança, que estava ali se manifestando numa reunião de desobsessão. E como Allan Kardec diz, essas manifestações existem para nos fazer refletir naquilo que nós precisamos melhorar. Os médios que não fazem isso são chamados de indiferentes, por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Mas o que aconteceu depois? Na semana seguinte, todo mundo esperava que o porteiro ia ficar ainda mais humilde. Ele chegou lá entregando a sua função. Eu não vou mais ser porteiro dessa instituição. Eu fui duque em outra vida. Não vou mais ser porteiro. E ele colocou para fora toda a sua vaidade, todo o seu orgulho. O Livro dos Espíritos ele é tão sério em relação a isso, que ele chama atenção ao orgulho que aparece até na hora de enterrar alguém. Quanto custou o caixão? E a família, é a família que escolhe, é o orgulho da família, que o morto não escolhe o caixão dele. Mas tem que impressionar e bota o caixão mais caro que tem. Então todo mundo quer saber o preço, e o preço é divulgado. Está lá numa das questões do Livro dos Espíritos, para a gente ver o quanto que o orgulho está nas pequenas como nas grandes atitudes nossas. Como a gente está mergulhado nesse oceano, que é o responsável porque nós ainda não somos felizes. Se a gente está questionando da insatisfação, da vida que não está boa, pode ter certeza disso. É porque nós somos orgulhosos. Porque quem é humilde, não importa se o mundo inteiro está cheio de problemas, de deformidades, a alma se manterá em paz, tranquila, serena. Então é isso aí, gente, que nós tínhamos a dizer resumidamente, diante desse tema tão grandioso, que é o orgulho e a humildade. Que Jesus nos inspire, porque foi isso que ele fez. Quando ele nasceu, o espírito mais puro que pisou nesse mundo, o governador espiritual do planeta Terra, ele poderia ter nascido o maior imperador do mundo, como aliás os judeus esperavam. E muitos judeus se decepcionaram, porque o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, nasceu justamente naquela condição, numa estrebaria no meio de animais. Ninguém até hoje nasceu de uma maneira tão humilhante do que aquela. Não encontrou nenhum lugar para nascer. Durante os 3 anos, dos 30 aos 33 anos de sua pregação, ensinando estas coisas para nós outros, o amor, a caridade, a justiça, mostrando a presença de Deus no universo de nossas vidas, ele fazia todo o seu trabalho a pé, de aldeia em aldeia, e ele mesmo dizia que quando terminava um dia de trabalho estafante, ele usava uma pedra para repousar a cabeça. E quando morreu, teve a morte mais humilhante que alguém até hoje poderia experimentar. Escarnecido, julgado, vaiado, cuspido, sem nunca ter feito mal a ninguém. Ao contrário, foi condenado porque só fez o bem. Enquanto nós outros temos inúmeras dívidas ainda a serem reparadas. E queremos ter mortes triunfantes, queremos ser lembrados, exaltados. 3 momentos que ele deixou registrado para a gente entender o que ele veio fazer aqui como médico das almas. Veio falar e exemplificar a humildade, ao nascer, ao viver e ao morrer. Então que sejamos inspirados, sim, desse período natalino, na figura majestosa daquele que já nos deu a receita da felicidade. O remédio ele já nos entregou, e agora numa cápsula bonita chamada Espiritismo. Só está faltando deixarmos de ser rebeldes, como aquele paciente que já está com o remédio na mão,
mas se recusa a tomar. Seria o nosso caso. Seria a indiferença moral, apontada por Kardec como o maior vício dos tempos atuais. É aquela pessoa que já sabe o que tem que fazer, já sabe a medicação que tem que tomar e se recusa, mantendo-se na vaidade, no orgulho e assim por diante. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e desde já um Feliz Natal e que o resto do ano continuemos a comemorar o Natal inspirados por aquela ideia de fazermos alguém feliz. Boa noite.